Boa tarde, terceiros anos, tudo bem? Esse vídeo vai ser para a gente falar sobre a questão do pré-modernismo e eu vou seguir o roteiro da pesquisa que eu solicitei para vocês, tá? Então, assim, vou começar falando a questão do roteiro. Quando a gente pede uma pesquisa para vocês somente com um tema, é uma coisa mais ampla, então vocês têm mais liberdade e também menos pistas, vamos dizer assim, para realizar essa pesquisa, tá? Quando a gente coloca itens, é bom que eles sejam seguidos, tá? Então, primeira dica, não façam um texto único, como se vocês estivessem fazendo uma redação. Isso é muito ruim, porque a pessoa que vai ler, né, porque essa pesquisa não é unicamente para mim, a princípio é para vocês se organizarem, para que vocês tenham condições de localizar as informações de uma maneira mais precisa. Se vocês fazem pelos tópicos solicitados, ou seja, se vocês seguem o roteiro da pesquisa, vocês conseguem as informações de modo mais fácil. Se você tem um textão, um bloco, né, que geralmente vocês também não fazem parágrafo nem nada, isso visualmente é ruim e pedagogicamente é pior ainda, porque vocês não encontram as informações, tá? Uma pesquisa é como se fosse um roteiro de estudos, né? É um tipo de gênero textual que tem que ser muito claro, ele tem que ser muito visual também, ele é visível, quando você bate o olho e vê itens em destaque, você faz separação de partes, é muito melhor em termos de compreensão. E se vocês utilizam essa pesquisa para realizar uma prova ou uma atividade de avaliação, é muito mais fácil que vocês façam conforme pedido, tá certo? Então, sigam o roteiro proposto, sempre, tá? Não façam textão. E também não coloquem as fontes que vocês usaram no meio da pesquisa, tá? Coloquem sempre ao fim do trabalho. Quando vocês terminarem o trabalho, coloquem as fontes utilizadas. De preferência, 2 ou mais, tá? Existem diferenças de informações, às vezes, em um site ou outro. E quando a gente vê um site com uma informação, um site com outra informação diferente, é bom que se vá pesquisar em mais um ou dois, para a gente tirar essa dúvida, tá certo? Então, esses são as dicas. E também, gente, não copie e cole informações dos sites que vocês pegam. Por quê? Porque se a pesquisa lá tem um roteiro, então o que vocês têm que fazer é procurar as informações solicitadas. E quando você copia e cola, você vai, às vezes, inserir um texto no meio da informação desnecessário ou repetido, tá? Então, é bom que vocês sigam as orientações da pesquisa e coloquem as informações pedidas, tá? Então, o item 1 é início e fim do pré-modernismo, 1902 a 1922, ponto. Só isso, tá? O item 2 é o contexto histórico. Então, o que estava acontecendo no Brasil nesse período, de 1902 a 1922? Então, aí, politicamente, a gente tem as questões da República, né? O Brasil, ele já foi abolida a escravidão, começam a ocorrer movimentos dos imigrantes, né? Vai começar a acontecer uma industrialização, principalmente em São Paulo. A gente tem revoltas sociais pelo Brasil inteiro, porque era um momento de pobreza, era um momento de mudança, né, política. Então, a gente tem todos esses itens. Isso é o contexto histórico, tá? E o item 3, eu peço assim, quais as obras que marcam o início do pré-modernismo. Então, eu não estou me referindo às obras importantes, eu estou me referindo às 2 publicações feitas e que são consideradas um marco, o início do pré-modernismo brasileiro. Essas 2 obras são Os Sertões, de Euclides da Cunha,
e o Canaã do Graça Aranha, tá? São duas obras que foram publicadas em 1902 e que trazem um início. Eu não peço aqui que vocês entrem em detalhes das obras, nem nada, porque isso vai ser feito posteriormente, nos próximos itens de pesquisa. Então, as duas obras que marcam o início são essas, tá? Depois, o item 4 são as características do período literário. Então, o que foi, né? O que acontece no pré-modernismo? Como que são as obras em geral, né? Aí é uma coisa bem geral, desse pré-modernismo. Então, primeiramente, a gente tem que pensar que o pré-modernismo é um período de transição. Então, eu tenho uma passagem da prosa realista e naturalista e da poesia parnasiana e simbolista do fim do século, tá? As obras desse período literário, né, que às vezes, como eu disse para vocês, às vezes não é considerado período literário, mas sim uma fase de transição. Essas obras, elas têm características ligadas ainda a movimentos anteriores, porém os seus autores, eles já trazem mudanças dentro dos romances e poesias, tá? Então, são obras que estão ligadas ainda ao antigo, mas já tem uma visão mais voltada às propostas que o modernismo tem. Então, por exemplo, abordar a nossa realidade brasileira, né? Abordar a nossa língua portuguesa de uma maneira mais simples, mais coloquial, trazer o jeito de falar, né, do português, do Brasil para dentro da obra de arte e principalmente, gente, sair do Rio de Janeiro, classe média alta, tá? Eu vou ter a presença de outros lugares no Brasil, que aí a gente tem as características no item 5 desses textos que eu solicitei, que eu vou falar um por um, tá? Então, eu tenho a presença do Nordeste, eu tenho a presença do Sudeste, de outros ambientes, né? Ambiente rural, do sertão. Então, eu não me foco apenas na cidade do Rio de Janeiro, né? Essa mudança de eixo geográfico é muito importante, que é isso que vai ocorrer no modernismo. A gente vai ter eixos geográficos até então não representados na literatura que passam a ser representados. Críticas sociais, né? Críticas à política da época, crítica à pobreza, né? Mostra-se regiões diferentes, então o jeito de vida de cada uma. Então essas são as características desse momento literário, desse pré-modernismo, tá? Depois, o item 5, eu pedi para vocês falarem das características e autores das principais obras, tá? Da prosa, né? Então aqui focando nos romances e contos, tá, gente? Prosa é romance e conto, e poesia são poemas, tá bom? Então, o primeiro aqui que eu coloquei para vocês foi os Sertões, né, do Euclides da Cunha. Esse livro foi muito importante, por quê? Porque o Euclides da Cunha foi jornalista, né, e ele vai até o local Canudos, né, fazer a reportagem, né, transmitir o que estava acontecendo em Canudos. Segundo o governo, era uma revolta violenta e tudo mais. Porém, o Euclides da Cunha, ele vai verificar que, na verdade, é um povo muito oprimido. Então, a gente tem o Antônio Conselheiro, que era um líder religioso. Por conta disso, houve muita perseguição, né, ao que ele fazia. E as pessoas que estavam lá naquele local, né, naquela fazenda abandonada em Canudos, era uma população que queria mudanças e que sofreu muitas consequências, né, de violência, de perseguição. Então, ele coloca tudo isso na obra Os Sertões, tá? É uma obra ainda com português muito complicado, o jeito, né, de escrever, mas era uma mudança, né, era uma mudança de foco. Eu mostro o sertanejo
eu falo dele, né, desse sertanejo, das dificuldades. Então, o livro ele é dividido em 3 partes. Ele vai ter a parte a terra, onde o Euclides da Cunha ele vai fazer a descrição do espaço geográfico, do local onde que estavam, né, onde estava acontecendo essa revolta de Canudos. Depois a segunda parte é o homem, onde ele vai focar na descrição do sertanejo, daquele morador, daquele cara sofrido, né, exposto a um monte de problemas socioeconômicos, tá? Então isso é diferente de tudo que existia na época. E no fim ele vai falar sobre a luta, então ele vai descrever tanto do ponto de vista do sertanejo e da polícia e da política, que perseguiu de forma extremamente violenta esses manifestantes. Então isso vai estar escrito lá, como se fosse um livro documentário, tá? Então essa foi a importância dos sertões. Depois a gente tem a obra Canaã, que são essas 2 obras que marcam o início, né? O Canaã é escrito por Graça Aranha, é um escritor maranhense, então a origem dele já não é, né, São Paulo e Rio, o eixo São Paulo e Rio, e é um cara que vai focar na imigração alemã no Espírito Santo. Então, olha o enfoque, né, de pessoas, de partes da população que não eram colocadas no livro. Então ele mostra, né, os valores dos 2 imigrantes principais da história, ele vai mostrar a corrupção que existia nesse governo, né, novo governo republicano que a gente tinha até então, vai falar da corrupção, dos desafios que a terra impunha aos imigrantes, tá? Então ele vai falar de uma história não de uma maneira idealizada, mas de uma maneira real, o que realmente a população enfrentava, né, do Espírito Santo. Depois, gente, nós temos a obra Urupês, que é do Monteiro Lobato, é uma obra de contos, né, um livro de contos, e o Monteiro Lobato, ele vai criar a figura do Jeca Tatu. Essa figura do Jeca Tatu era uma maneira que o Monteiro Lobato tinha de fazer uma crítica ao Brasil da época. Então, o Brasil muito atrasado, né, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da atividade rural. Então, ele mostra um caipira cheio de vermes na barriga, né, barrigudo, cheio de vermes, ignorante no sentido de falta de estudo, falta de visão de mundo, né? Então, essa obra Urupês é muito importante nesse sentido, de uma crítica da realidade brasileira, que era completamente diferente da realidade da Europa no caso, né? A Europa já estava com a industrialização avançada, desde 1700, né? Então, a gente tem aí quase 300 anos de atraso em relação à industrialização, e o Monteiro Lobato critica muito isso, e a figura do Jeca Tatu é a figura da pessoa simples, da pessoa sem instrução, da pessoa sofrida, que é explorada em todos os sentidos, tá? E a outra obra é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, é um livro escrito por Lima Barreto. Lima Barreto foi um autor negro, alcoólatra, deprimido, muito sofrido na época. Ele não foi valorizado na época na qual ele escreveu, né? A valorização vai vir depois. Ele morreu muito jovem, mas ele deixou no Triste Fim de Policarpo Quaresma um livro que é situado no Rio de Janeiro, porém não é em relação à classe rica, não, é em relação ao subúrbio carioca, ao morador mais simples, mais pobre, mais explorado, tá? O Policarpo Quaresma é um cara super nacionalista, ele acredita ele tem ídolos republicanos, mas ele é traído por esses ídolos. Então, tudo que ele acreditava em relação ao nacionalismo, a visão da república, né, no caso,
vai por água abaixo. Então ele é fuzilado, Policarpo Quaresma, por ser considerado traidor da pátria, pelo cara que ele admira, que é um republicano famoso, tá? Então essa maneira que o Lima Barreto, ele vai fazer a crítica da nossa política, das questões mais simples, né? Ligadas à corrupção, à pobreza, à miséria, certo? Então essa é o foco do Lima Barreto, tá? E o último item, gente, da pesquisa foi a questão da poesia do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos também é um escritor muito conturbado. Ele é um poeta que tem características ligadas ao cientificismo, né, ligados lá ao naturalismo, ao realismo, e também ele tem uma poesia muito subjetiva no ponto de vista da crise existencial, da dor do ser humano, do que o ser humano, para onde que ele vai, né? Qual é o fim dele em termos de matéria? Ele fala muito em relação à morte, né? Então é uma poesia que está nessa fase de transição, porque era muito avançada para a época, né? No sentido de ser uma poesia que causa um pouco de repulsa, não é uma poesia ligada às emoções no sentido agradável, tá? É uma poesia que faz a gente se inquietar. O que o ser humano é? A gente morre, apodrece, vira o verme, é comido pelo verme. Então ele coloca esse tipo de estrutura, né? Esse tipo de ambientação dentro da poesia que não era algo muito comum, tá? Então essa foi a importância dele, certo, gente? Então esse roteiro de pesquisa exatamente ajuda, é uma forma de ajudar a vocês organizarem as informações tão necessárias para o entendimento, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, né? Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá ok? Obrigada, gente.